A maior floresta tropical do mundo desperta muita cobiça pelas suas riquezas imensuráveis de biodiversidade e minérios, e principalmente agora com algumas evidências de uma cidade perdida. E este assunto não é de hoje, e em nosso vídeo vamos lhe contar uma história que foi até inspiração de filme de Hollywood sobre a cidade perdida, Akakor ou Ratanabá. Será que pode existir mais de uma? E sinceridade, histórias sobre a Amazônia são muitas. Mas antes de tudo, o que você verá em nosso vídeo não é uma afirmação de nosso canal Voz em Ação. Nosso objetivo aqui é elucidar teorias de historiadores e outros profissionais que falam sobre este tema. E se você concordar ou não, é simplesmente uma questão pessoal. Agora, será que os mistérios que cercam a cidade perdida são verdadeiros? Para saber mais, é importante você assistir este vídeo até o final, porque esta história não é recente e houve muitos desaparecimentos de pessoas ao longo dos anos. Fique conosco até o fim deste vídeo. E antes de falar sobre a cidade perdida ou Akakor, é necessário saber sobre Tatumkanara. Vamos à história. No final dos anos 60, um homem apareceu no estado do Acre, no meio da região amazônica. Ele usava um pano sobre as genitais e uma pena. Carregava um marco e dizia que era Tatumkanara, chefe de Uga Monulala. Ninguém nunca tinha ouvido falar de uma tribo indígena com aquele nome. Além disso, o homem não se parecia em nada com um índio. Ele era branco e falava com um forte sotaque francês. Ele dizia que tinha herdado o sotaque de sua mãe, explicando que ela era uma freira alemã que havia sido levada pelos índios. Seu povo, segundo ele, vivia em uma cidade subterrânea chamada Akakor, e o alemão era a única língua falada lá. Resultado da prole de 2.000 soldados nazistas que viajaram pela Amazônia em submarinos. Só este assunto já dá um outro vídeo. Sua história teria deixado as pessoas surpresas em qualquer outro lugar. Mas histórias bizarras não são incomuns na região amazônica. Então, ninguém deu muita atenção a Tatumkanara. Por outro lado, ele era simpático e sua aparição não teria despertado o interesse das pessoas. Mas Karl Brugger, um correspondente da rede de televisão alemã ARD na época, ficou interessado. Ele visitou Tatumkanara em Manaus e gravou a história em 12 fitas de áudio. Segundo Brugger, foi a história mais estranha que já ouviu até então. Era uma história de visitantes extraterrestres, ritos secretos de anciãos e incursões de bárbaros brancos, todas descritas exaustivamente e em grande detalhe e sem interrupções. Mas, surpreendentemente, ainda foi o fato de que o livro de Brugger, A Crônica de Akakor, tenha desfrutado de certo sucesso nos círculos da nova era. As histórias de Tatumkanara foram estudadas como se fossem manuscritos do Mar Morto. O oceanógrafo Jacques Cousteau contratou Tatumkanara como guia quando explorou a região com seu barco, o Calypso, em 1983. O filme de aventura Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008, é sobre uma cidade submersa na Amazônia chamada Akakor e uma tribo indígena chamada Uga Mogulala. O personagem do filme se veste com um pano na cintura e uma pena. E esta história despertou interesses de muita gente. E vamos contar aqui para você. Akakor, a cidade perdida na Amazônia, de onde ninguém volta. Até nos dias de hoje tem gente indo atrás dessa cidade perdida e simplesmente desaparecendo.
os desaparecimentos de várias pessoas que partiram em expedições para encontrar a Cidade Perdida chamaram muita atenção. A história de Akakor teria sido inspirada na lenda do Eldorado, cidade imaginada desde os primeiros anos de colonização hispânicas nas Américas, onde um líder indígena vivia mergulhado em pó de ouro. Pode? Uma das lendas mais persistentes e que mais incendiaram a imaginação dos conquistadores foi a do Eldorado. Descreve o pesquisador Márcio Souza no livro História da Amazônia. Tem um ditado popular que diz: onde há fumaça, há fogo. Outra história famosa aconteceu há quase 100 anos, quando o coronel Fawcett, esse sim, um personagem real, desapareceu na região do Mato Grosso, em busca da Cidade Perdida. Vamos contar mais uma? Guiado pelo próprio Tatum Canara, o norte-americano John Reed desapareceu na Amazônia, em 1980. 3 anos depois, o suíço Herbert Wenner também sumiu na selva brasileira, assim como a sueca Christine Helzer, em 1987. Nem o jornalista Karl Brugger, que ouvira atentos relatos do conterrâneo indígena, escaparia do fim trágico daqueles que viajavam para resolver mistérios. Brugger também viraria estatística. Autor de A Crônica de Akakor, best-seller dos anos 70, que conta em detalhes o encontro com o suposto líder indígena. O alemão foi assassinado a tiros no Rio de Janeiro, em 1984, enquanto apurava os mistérios de Akakor. Em 2018, a médica Karina Oliani ouviu de um organizador de expedições que teve que abandonar os clientes no meio da selva, porque não queriam seguir a caminhada com ele, para logo aparecerem mortos. Diz a lenda que o portal de acesso a Akakor fica embaixo da cachoeira mais alta do Brasil, a Eldorado, com mais de 350 metros de altura e exigentes 3 dias de caminhada de Barcelos, no inóspito Parque Estadual Serra do Aracá. Uma viagem em busca dos rastros de Akakor significa montar um quebra-cabeça que inclui ainda passagens pelo Acre e por destinos amazonenses como a Vila do Carvoeiro, no Médio Rio Negro, e Velho Airão. Esse povoado abandonado no Baixo Rio Negro esconde petroglifos, como são chamadas as gravações geométricas feitas em rochas, há cerca de 5.000 anos, que ajudam a aumentar o mistério. E hoje em dia vemos principalmente nos noticiários pessoas indo à Amazônia com o intuito de pesquisar ou proteger a biodiversidade e desaparecendo. Sabemos que muitos são sinceros em suas intenções e outros usam estes pretextos para exploração. Uma das características mais intrínsecas da humanidade chama-se curiosidade. O ser humano tem essa coisa de explorar, de desvendar, de descobrir. E lhe fazemos uma pergunta muito simples. Você arriscaria procurar o Eldorado ou a Cidade Perdida? Faça o seu comentário e não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal e apertar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!